com vocês? Eu sou a Hannah e bem-vindos para mais um vídeo no vlog da Liga. Então, hoje aqui nós faremos uma resenha, né, de livro de romance, porque não tem mais nada que eu sei fazer nessa vida além de livros de romance. Então, vamos pro romance! O primeiro livro, na verdade, eu farei uma duologia, tá? Uma resenha de uma duologia, porque eu meio que acho que essa duologia se complementa bastante, porque quando eu li o primeiro livro, eu senti muita falta de muita coisa, né? Muita falta de explicação, muita falta, tipo, de... sabe, da história mesmo. Aí depois eu descobri que tinha o segundo livro, eu fiquei assim, tá. Porque eu fiquei muito, entendeu? Então eu acho que pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o primeiro livro, preciso do segundo. Mas eu não falaria muitas coisas sobre o segundo livro pra não dar spoiler demais, né? Então, vamos lá, tá bom? O primeiro livro é Bad Romeo, ou Meu Romeu. Eu falo Romeu ruim, mas em português é Meu Romeu. E foi publicado pela editora Globo. A autora é Leisa, não sei, Raven. E tem 399 páginas, tá bom? E o que acontece? Eu não tenho livro aqui porque eu li online, eu li pelo meu... Eu não li nem pelo Kindle dessa vez, eu li pelo Google. Pelo Google Livros, o Google Books. Então, eu não sei, assim, muito como é que é a parte física da coisa. Então, o segundo livro é Bad Juliet, mas em português fica Minha Julieta, mas eu não sei quantas páginas tem, é da mesma autora e tudo mais, só que quando eu tava vendo aqui no Kindle, a internet caiu, então eu não sei quantas páginas tem. Agora, o que esses dois livros falam? Que eles são muito legais e eu gosto bastante deles. O que acontece? O primeiro livro vai contar a história da Cassie e do Ethan. A gente tem uma perspectiva do presente, que aparentemente a Cassie e o Ethan, eles tiveram um rolo no passado. E daí, aconteceu o presente e agora eles estão... Assim, a Cassie, no caso, odeia o Ethan e o Ethan tá tentando se relacionar com a Cassie de novo e parece que aconteceu algum rolo bem pesado aí e você não entende direito o que aconteceu até que chega os flashbacks, né? Que aí fica entre o passado e o presente pra entender o que aconteceu entre os dois. Bem, eu não tenho muita coisa pra falar sobre o presente no primeiro livro. Fica o Ethan tentando ir atrás da Cassie e a Cassie odiando o Ethan e fazendo da vida dele um inferno. Assim, não que ela faça alguma coisa de propósito, ela só está machucada e tudo mais, mas tipo assim, ele tenta fazer tudo por ela e ela meio que caga pra ele, é muito engraçado até. Mas você fica com um sentimento muito ruim, sabe? Você fica tipo, nossa, o que aconteceu? Então é muito mais interessante o que acontece na faculdade, porque no presente é muito pesado, assim, você fica tipo, nossa, o que aconteceu esses dois, cara? Aí a Cassie não fala direito com o Ethan, então as cenas são muito rápidas, né? Porque não tem muita coisa pra decorrer ali. Bem, então o passado nos conta muito mais do que o presente. No passado, o Ethan e a Cassie, eles se conheceram no teste para entrar na faculdade de artes cênicas. Então, os dois queriam ser atores e para entrar nessa faculdade, que era uma faculdade tipo, bem específica, bem assim, famosa e tudo mais, eles tinham que fazer vários testes e um dos testes eles fizeram em dupla. E ali eles tiveram o primeiro momento em que eles olharam, tiveram aqueles olhares e ficaram assim, oh meu Deus. Enfim, mas aí depois eles entraram na faculdade e aí eles começaram uma vida assim na faculdade e tudo mais. O Ethan, ele era um cara carrancudo, que não queria ser amigo de ninguém, que odiava a vida e tudo mais, a única coisa que não entendia nada de sentimentos. Ele não conseguia ser sentimental de jeito nenhum, nunca. Mesmo ele sendo sentimental, porque ele é uma pessoa extremamente emocional, só que ele usa as emoções como se fossem tipo um muro pra ele. É muito estranho, é muito interessante de ver, porque você meio que se identifica um pouco com o Ethan. Eles tentam se proteger dos sentimentos, usando os sentimentos dele, e ele também fica com medo do sentimento das outras pessoas, fica com medo de magoar as outras pessoas, fica com medo das pessoas magoarem ele. Então assim, ele é uma bomba. Dá muito... Então assim, o Ethan é uma pessoa bem complicada. A Cassie, o único problema da Cassie, na verdade, parece ser a aceitação das pessoas, que ela fica buscando a aceitação das pessoas o tempo inteiro. Então ela meio que finge ser algo que ela não é, e ela só consegue ser verdadeira com o Ethan. A Cassie é até de boa. A Cassie começa a gostar do Ethan, e o Ethan, ele começa a gostar da Cassie também. Só que
o Ethan não faz nada, e assim, tranquilo, olha, eu tô gostando de você, vamos namorar. Não é bem assim que funciona com o Ethan. O Ethan, na verdade, ele fica ainda pior quando ele descobre que vai gostando da Cassie, e fica pior ainda mais quando ele descobre que a Cassie tá gostando dele. Então assim, gente do céu, é uma coisa de louco, você fica assim, cara. Então assim, ele começa a ser pior ainda com a personalidade dele, ele fica fugindo ainda mais da Cassie, às vezes magoa a Cassie, uma coisa bem louca, porque ele não consegue lidar com os sentimentos dele, e ele também tem muito medo de machucar a Cassie, mais do que ele tem medo de se machucar. É muito triste. E isso continua até mais ou menos o fim do livro. E acontecem algumas coisas que determinam um pouco como vai ser o segundo livro. No segundo livro, acontece meio que o contrário. As histórias do presente começam a sobrepor as histórias do passado. No passado, você começa a entender o que aconteceu pra Cassie e pro Ethan ficarem daquele clima tão pesado do presente. E no presente, as coisas começam a melhorar pro lado do Ethan, que ele tá super apaixonado pela Cassie, e a Cassie começa a voltar à paixão que ela tinha por ele. Assim, que nunca foi embora, mas que ela permitiu ver como uma coisa boa e não como uma coisa que vai machucar ela. E daí, no passado, eu falo futuro, no passado, o Ethan e a Cassie começam a ter muitos problemas, e a ponto de chegar que o Ethan vai embora, né? Que aí é uma coisa muito tensa. Não é um spoiler isso aqui, tá? Porque isso já fala no primeiro livro que ele foi embora e tudo mais. Mas aí mostra mais isso no segundo livro e como que chegou a tudo isso, como é que foi o relacionamento deles e como é que eles foram se desencontrando tanto a ponto de chegarem onde eles estão no presente. Mas aí no presente as coisas realmente começam a mudar. E aí o foco da narrativa vai ficando bastante no presente, porque é quando as coisas começam a dar mais certo, né? Então as coisas começam a funcionar mais direitinho no presente, o Ethan e a Cassie começam a se aproximar mais no presente também, até que vai ter um final feliz, porque é assim que livro de romance são, tá bom? Mas é importante o segundo livro, porque você vai ver o desfecho, porque o presente é o desfecho, né? E o passado você vai entender o que aconteceu para que acontecesse toda essa treta do presente. Então é tudo meio que para explicar o presente. Explicando o presente. Enfim, falei bastante. É mais ou menos essa a história. É bem tensa. Mas é muito legal. O que eu posso falar dos dois personagens? Eu gosto bastante do Ethan. Eu tenho que falar bem a verdade. A Cassie é normal, assim. Eu gosto dela como qualquer outra, assim, de boa. Mas o Ethan, ele é muito interessante. Porque, tipo assim, eles mostram, por exemplo, o Ethan, ele tem muito problema emocional, muito problema de abandono, muito problema, assim, chega a ser problema bem psicológico. Pra mim, pelo menos, ele parece ter muita... ele é muito ansioso, num nível muito preocupante. Eu acredito que o Ethan tem um certo tipo de transtorno de ansiedade. E eu também acho que o Ethan deve ter um leve ou uma depressão mais severa. Assim, pelo menos quando ele foi embora, ele ficou bem deprimido. Então, assim, eu acho que o legal disso é que não precisa falar exatamente, olha, eu tenho esse problema. Mas mostrar através de ações que essa pessoa tem um problema, assim. Tanto que o Ethan, ele vai pra psicólogo e tudo mais. Ele não chega a tomar remédio, mas ele vai para psicólogo, e isso mostra o quanto a terapia vai mudando a vida do Ethan, a ponto dele chegar no presente e falar pra Cassie que ele tá pronto e não vai abandonar ela de novo, e que vai ficar com ela, e que todo aquele medo que ele tinha antes, ele conseguiu vencer aquilo. Então, assim, é muito interessante, porque, tipo assim, quando a gente vê muito desses problemas psicológicos sendo tratados em obras de ficção, a gente vê muita pessoa falando, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí você não... Aí a pessoa vai, tipo, vai tendo... É como se fosse um manualzinho, sabe? Já que eu tenho depressão, eu tenho tal sintoma e tal sintoma. Mas nesse caso não é assim. Você não sabe exatamente o que o Ethan tem, mas você sabe que ele tem algum tipo de problema. Então, assim, ele fica naquela busca, assim, o tempo todo de... Ele não consegue entender a cabeça dele, ele não consegue entender como é que ele funciona, mas ele sabe que tem algo errado. Então, ele vai atrás de ajuda e tudo mais depois que as coisas ficam bem feias. Então é muito interessante ver como isso funciona. A Cassie também, ela acaba indo pra terapia também por causa disso. Disse, no caso, o relacionamento dos dois e também os sentimentos dela que o relacionamento trouxe e tudo mais, e como que ela não conseguiu lidar com muitas coisas. Então eu acho que essa parte mais legal da história, que é você mostrar que, tipo assim, você pode ter o problema que você tiver, você pode ter as dificuldades que você tiver, você pode
está bem problemático mesmo. Você pode não saber o que você tem, mas tem uma perspectiva de tratamento. Você pode encontrar tratamento para essas coisas. Então eu gosto muito do Ethan porque ele é muito fiel aos sentimentos dele. Ele é muito claro e objetivo. Então assim, não é objetivo, mas ele é aquilo que você vê. Ele é rabugento, mal-humorado, todo medroso. Então, assim, você fica com uma pena do Ethan, mas você também entende bastante os sentimentos dele. Você fica bem angustiada porque ele é bem difícil de lidar. Você fica assim, meu Deus, mas aí mesmo assim você consegue depois ver o lado dele, ver que ele realmente é uma pessoa que precisa muito de ajuda. Principalmente porque o Ethan é adotado. Então, e também ele passou por uma situação bem tensa quando ele tava na escola. Então, o Ethan, ele tem um problema de confiança muito grande, ele tem um problema de abandono muito grande também. Ele sente, por exemplo, que a família dele, que é a família adotiva dele, não ama tanto, assim, ele quanto ele acha que deveria amar, né? Então, assim, é muito tenso, assim, a situação do Ethan, mas, assim, tudo tem cura, se não tem cura, tem tratamento. Então, assim, é muito interessante. Eu acho o Ethan um personagem muito interessante, muito mais do que a Cassie, por exemplo. A Cassie fica mais interessante depois que o Ethan vai embora, porque aí ela fica mais complexa, ela não fica mais a menina boazinha que tenta ajudar o bad boy, né? O que acontece com a Cassie é que no primeiro livro mostra que no passado a Cassie era aquela que tava mais ou menos bem e o Ethan era aquele que precisava de ajuda. Então a Cassie ficava ajudando ele. Mas no presente é justamente o contrário. O Ethan é o que melhorou e é a Cassie que está mal e ele precisa de ajudar ela. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa porque meio que cada um tem sua vez, né? De ficar mal. E o outro vai lá e ajuda, né? Mesmo o Ethan tendo demorado um pouquinho, mas porque ele tava se tratando, né? Coitadinho. Então, eu acho muito interessante essa perspectiva, como é que funciona esse relacionamento e tudo mais. Porque antes você fica assim, nossa, o Ethan é meio babaca, né? Mas depois você começa a entender como é que funciona a cabeça do Ethan e você percebe que ele realmente não quer ser babaca. Ele meio que não pode evitar ser babaca. Ele, tipo, não consegue ser outra coisa porque ele não conhece ser outra coisa. Mas depois, quando você pega o Ethan, por exemplo, quando você faz uma comparação do Ethan do passado e do presente, você fica tipo, meu Deus, mudou da água pro vinho. Mas é porque realmente faça um tratamento. Psicóloga pra todo mundo. Então, assim, realmente ele muda bastante. E dá pra ver. Eu gosto muito dessa coisa de evolução de personagens. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de que, por exemplo, a Cassie não teve que salvar o Ethan, sabe? Porque não é como se uma mulher fosse entrar na vida do cara e o cara fosse melhorar do dia pra noite por causa disso. Entendeu? Não é, sabe? Não é como se isso fosse acontecer de verdade. Você precisa de tratamento, você precisa de ser ouvido, você precisa sabe, de um profissional te ajudando. Não é você, tipo, todo problemático e vem uma pessoa te salva disso tudo. Não é bem assim que funciona. Meio que a Cassie foi o ponto de partida, né? Que ele viu que realmente alguma coisa tava errado e que ele queria mudar por ela. Mas ela sozinha não consegue mudar ele. E eu acho que essa também é uma das melhores coisas da história. O Ethan teve que mudar sozinho, juntamente de um tratamento, entender como é que funciona a cabeça dele para que ele pudesse melhorar e para que ele pudesse voltar para ela e estar pronto para ajudar ela. E ela também não muda só por causa dele. Ela também precisa de ajuda de tratamento e também da presença dele e tudo mais. Mas realmente a mudança acontece quando a gente faz sozinhos, né? Quando nós queremos mudar, mesmo com alguma pessoa nos ajudando, nos dando suporte e meio que sendo a nossa inspiração para mudança, é nós que fazemos isso acontecer. Então, eu recomendo muito esses 2 livros pra vocês. Eles são fantásticos. É muito bom porque também você pode aprender bastante coisa sobre artes cênicas. Assim, a autora, cara, ela sabe muita coisa sobre essas coisas. Então, assim, é muito bom. Além disso, tem um 3º livro, que é Histórias de Meu Romeu. Uma coisa assim, deixa eu pegar. Que fala... que faz meio que um spin-offzinho das histórias de Meu Romeu e tudo mais. E é muito fofinho. Você vê como é que tá a Cassie e o Ethan, e os dois estão bem fofinhos. Cadê? Aqui. História de Meu Romeu. Vai ter 3 histórias nesse livro. A história da Cassie e do Ethan. Aí vai ter a história da irmã do Ethan com um carinha que eu esqueci o nome. Mas que é o nome desse livro, da irmã do Ethan. Que é tipo o 3º livro dessa série, mas tipo...
Não é mais ou menos... Eu não conto muito com isso porque a duologia fala exatamente sobre a mesma história. Esse terceiro livro conta apenas a história do irmão dele, da irmã do Ethan, que o nome é Coração Perverso. Aí essa história, as histórias de Meu Romeu, vai contar sobre os 3 casais desses 3 livros, porque nesse terceiro livro vai aparecer 2 casais. E é isso aí, tamo junto. Eu gosto muito desses livros, acho que eu já li todos os livros lançados dessa autora aqui no Brasil. E eu gosto bastante, são histórias bem legais de ler, são histórias bem curtinhas, bem fáceis de ler, é pra você ler assim realmente quando você quiser ficar de boa com a vida, querer descansar a mente, você não pensa em nada praticamente quando você tá lendo esses livros. Então ajuda bastante a desinchar a cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam os livros. Espero que se vocês lerem esses livros, vocês comentem aqui, né? Falem o que vocês acharam. Além disso, não se esqueçam de dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e não perder o que a gente vai lançar nos próximos meses, nos próximos dias, tudo bem? Então é isso aí. Um beijo pra vocês e tchau!